Família, vocês acompanharam ontem os jogos da Copa do Brasil? Sim? Não? Mas por que isso, Thiagão? Porque ontem times da Série A enfrentaram times da Série C e D do Campeonato Brasileiro. Vocês viram os resultados? Então, quando o Thiagão fala aqui que o Vasco está na média do futebol brasileiro, eu sei que tem muita gente que concorda comigo. Mas a galera que vem aqui, você é iludido, você não entende nada, esse time é horroroso, a gente vai debater aqui nesse vídeo, porque eu faço questão de trazer aqui um torcedor do Flu-C, do Fortaleza e também do Galo. Porque o Fluminense ganhou em casa somente por 1-0 de um time da Série D, e Fortaleza e Galo enfrentaram times da Série C, se eu não me engano, e empataram com o time titular, força máxima. Então chega aí que a resenha tá show de bola nesse sentido, porque a gente vai falar também sobre a decisão de quinta-feira contra o Operário, trazendo aqui até o volante, Jacir, né? É o volante do Operário, falando do Coutinho, do Verrete, como é que o treinador deles estão trabalhando para tentar neutralizar aí as jogadas do Vasco, cruzamento, Verrete, resenha interessante. Claro que vamos falar um pouco mais aqui sobre Fernando Diniz, com Pedrosa trazendo alguns detalhes pra gente resenhar sobre possível novo treinador do nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela para vocês essa informação aqui sobre o Lemos e Payet. O atleta Lemos, né? O atleta intensificou as atividades indoor, conciliando com o trabalho no campo. Payet já realiza trabalhos de força e condicionamento físico. Show de bola, né, família? Inclusive, esqueci até de colocar aqui, me parece que, né, foi registrado aí no bid da CBF, né, o contrato do Payet agora vai até julho, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado, eu posso colocar aqui na edição depois, 31 de julho, me parece, família. Eu não sou a favor, tá, da renovação do Payet, mas não dá para negar que o francês estava ali entrando bem, né? 15, 20, 10 minutos finais do segundo tempo, ele estava entrando bem. Então acho que é um jogador até o dia 31 de julho para você, né, tá ali bem fisicamente para contribuir com alguma coisa no segundo tempo. Em relação ao Maurício Lemos, era um atleta que estava, né, como titular, infelizmente se lesionou no jogo contra o Puerto Cabello, então é um jogador também para a gente, né, torcer muito aí para retornar o mais rápido possível. O Vasco ter mais uma opção ali no sistema defensivo. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente já comentar um pouco sobre a partida de quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Tá aqui, ó, a Vasco TV divulgou aí imagens do treino de hoje, trechos do treino de hoje, dia 30/4, né? Parece que tá frio por lá, por Curitiba, mas, né, tá todo mundo, força máxima. O único jogador que eu acho que não foi, mas não vem atuando, né, é o Souza, né, família vascaína. E aí, eu tava vendo essa matéria aqui também do GE, destacando o Alex Teixeira, né? Mais uma vez a gente comentou sobre isso, porque o Alex Teixeira, em 2022, foi muito importante numa partida contra o Operário, só que a matéria tá pontuando aqui que o último momento interessante do Alex Teixeira foi naquelas últimas 2 partidas, né, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, e quem estava comandando o Vasco? Felipe Maestro. Então, por isso que a matéria levantou aqui o nome, mais uma vez, do Alex Teixeira, destacando esse jogo, que ele foi muito importante em 2022, e esses 2 jogos que, de fato, o Alex Teixeira contribuiu com alguma coisa. Família, o que a gente pode debater aqui em relação a essa partida é se o Vasco vai poupar ou não. Até comentei com vocês no vídeo de ontem, né, que o Internacional estava jogando em casa, poupou alguns atletas. Fluminense já não, né? O Fluminense foi com força máxima e ganhou só por 1-0 do Aparecidense. Já Fortaleza e Galo, que jogaram fora de casa, Fortaleza contra o Retrô e o Galo contra o Maringá, força máxima. Maringá esse que foi vice-campeão para o Operário no campeonato estadual. Mas antes da gente debater um pouco desse provável Vasco, eu queria passar aqui o volante Jacir, do Operário, que falou um pouco desse confronto contra o nosso Vascão. Destacou Coutinho, Verrete, disposição, a galera tá naquele pique para, né, conseguir essa vitória, trazer um bom resultado aqui para o Rio de Janeiro, tentar melhorar também a fase do Operário aí na Série B, família. Olha só. Bom dia, Anderson. A gente sabe da grandeza do time do Vasco, dispensa comentários, né? A história que o Vasco tem, hoje, o momento que o Vasco vive. Então, é um jogo que a gente tem que estar muito concentrado, um jogo onde a gente tem que estar muito ligados nos detalhes, tem muito jogador de qualidade o time deles, né?
Tem um aí que a gente sabe e conhece muito bem, que é o Coutinho, tem o Verratti também. Tem outros também que a gente conhece, a dupla de volante, o Moura, o Jair. Então, é um jogo de muito detalhe, um time que dificilmente erram no último terço. Isso aí é hoje que a gente tem que estar mais concentrado, mais focado. E a gente vai entrar para um jogo grande como esse, respeitando o time do Vasco, como eu sempre falo. Respeitando ele, tentando jogar de igual para igual. E vamos buscar o resultado dentro de casa, porque fazer valer a pena o mano de campo, né? E tentar fazer um bom resultado para o jogo da volta. Cara, o Coutinho aí, como você me diz, dispensa comentários, é um cara que muito tempo jogou no alto nível, é um cara que tem muita qualidade, tanto para sair para a direita, para a esquerda. O Pivete até falou que a gente tem que tomar um cuidado com ele, e daí você começa a analisar, começa a ver vídeo, começa a ver dados dele, e é um cara que você tem que ter muito cuidado, vai estar ali, como você diz, vou estar muito perto dele, tanto eu quanto os outros meninos, então a gente vai ter um cuidado muito grande. E, cara, esse jogo contra o Vasco, como eu disse, é um jogo muito grande, é um jogo onde que a gente conseguindo ter um resultado positivo, a gente volta direto, um jogo contra o América em casa muito forte, um jogo que dá muita confiança, um jogo que pode nos dar, como você disse, um outro rumo de vitórias e de momentos bons novamente na Série B. Venceu 2, o Vasco venceu 2, então é um confronto bem equilibrado. Claro que agora é um novo momento, o Vasco está na Série A, o Operário na Série B. Quais os principais cuidados que a equipe precisa ter para neutralizar aí os pontos fortes do Vasco nesse momento? Olha, a gente sabe da qualidade do Coutinho, da finalização de fora da área, a gente sabe que o Verratti é um cara que cabeceia muito bem, então a gente tem que neutralizar bem os cruzamentos, né? Evitar ao máximo deixar o Coutinho pensar dentro de campo, porque é um cara muito criativo, um cara que com pouco espaço ele consegue fazer o que ele quer com a bola. E o Verratti então uma marcação um pouco mais firme nele, mas além disso é de tirar os cruzamentos, né? A gente sabe que o Verratti é um cara que finaliza muito bem de cabeça, um cara que está dentro da área, está sempre se movimentando, procurando a bola ali. Então acho que a gente tendo muita pressão na bola e tirando esses cruzamentos, a gente já tem um ponto muito forte para ter êxito no jogo de amanhã. Eu estava quase esquecendo de passar aqui para vocês os torcedores, né, do Flu-C, Fortaleza e Galo, mas revoltados da vida com as atuações dos seus times. E eu venho comentando isso aqui com vocês, que eu acho que o Vasco, cara, está na média do futebol brasileiro. Já pontuei aqui algumas vezes, né? O Vasco tem o Léo Jardim, que na minha visão está entre os 3 melhores goleiros do futebol brasileiro, mas para você iludido, entre os 10, PH, na minha visão, na função dele, entre os 10, Piton, respeitosamente, entre os 10. Fala mais algum aí. Acho que o Hugo Moura hoje, como primeiro volante, poxa, eu não vejo tantos jogadores acima do Hugo Moura não, cara. Tá muito bem, jogando muito bem. Verratti, com certeza, tá entre os 10. Coutinho, com certeza. Nuno Moreira, beleza, ali nessa função de lado de campo, eu entendo que tem que mostrar um pouco mais, mas é um bom jogador. Então, eu entendo que o Vasco está na média. Claro que por isso, né, eu defendi muito aqui a saída do Carille, entendendo todo o contexto, a dificuldade. Será que o Vasco ia buscar o Fernando Diniz? Não sei se tinha alguma coisa também de relacionamento, até conversei isso aqui com vocês, né, por causa do Tietê, que passou por um problema com o Diniz lá no São Paulo, mas agora eu entendo o seguinte, família vascaína, o Vasco está na média do futebol brasileiro. Agora, cabe ao treinador tentar tirar um algo a mais desse time, né? Estabelecer ideias que possam valorizar e potencializar o individual e o coletivo do elenco do Vasco. Agora, claro, nesse sentido, nesse trabalho, eu tô até nervoso falando sobre isso, né? Nesse sentido, nesse trabalho, minimizar os erros. Porque, de fato, quando eu falo isso aqui, eu posso estar passando a mensagem, eu sou iludido, que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo. Não, eu acho que o Vasco entra em condição, como foi contra o Cruzeiro, de ganhar de qualquer um. Mas aí o que acontece? Como teve chance de ganhar do Cruzeiro, foi ou não foi? Mas aí apareceu o Cássio que só agarra contra a gente, sabe? E aí vai lá, o cara chega no fundo, num erro de posicionamento do PH, né? O cara dá um tapa na frente do João Vitor, cruza, a bola passa debaixo das pernas do Freitas e gol dos caras, entende? Então a gente tem que potencializar no trabalho do treinador o individual e o coletivo e minimizar esses erros, porque é isso que vai diferenciar. Mas nesse ano eu entendo dessa forma, o Vasco tem o melhor elenco desde 2012 e está na média do futebol brasileiro. Família vascaína, esse é meu modo de ver. E aí eu queria passar essa galera aqui. Você liga só para comprovar o que eu falo. Tá aí, Maringá 2, acredite se quiser, o Atlético enfrenta time da Venezuela, time fraco, um dos piores atuais times da Venezuela, e não ganha. O Atlético recebeu um time que pela primeira vez está na primeira divisão na Série A, o Mirassol, e não ganha. Hoje enfrentou um time da Série C e não ganha. Então, gente, a verdade é a seguinte, o Atlético hoje, neste momento, é uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. Falando momento, tá? Hoje.
É uma vergonha o Atlético hoje. É uma vergonha. Não tem o que dizer. A gente tem paz quando a gente não tem jogo do Atlético. Retrô 1, Fortaleza 1 na Arena Pernambuco. E os números são os seguintes, tá? O Fortaleza, nos últimos 20 jogos, venceu apenas 3 partidas. 20 jogos, 3 partidas. E a gente empatou esse jogo com o Retrô na Bacia das Almas, no aperreio, num abafa. Porque o Retrô teve várias chances de ampliar o marcador quando estava 1-0 para eles. Retrô, uma equipe que joga a Série C. Série C. O Fortaleza já perdeu esse ano para time de Libertadores, de Série A, de Série B, de Série C, de Série D. Um negócio impressionante o quão pobre é o Fortaleza em 2025. E aí, rapaziada, eu quero muito perguntar pra você, cara. Porque eu não quero ser aquele torcedor, aquele influenciador que reclama de tudo o tempo todo, né? Porra, e aí ganha o jogo, reclama, e aí perde o jogo, reclama. Mas fala pra mim, não consigo nem ficar parado aqui, vou ficar me mexendo. Fluminense 1, Aparecidense 0, gol do Keno, tá? Fluminense Série A, a gente quinto colocado no Campeonato Brasileiro, a gente chegou a sonhar ali com alguma possibilidade de título, G4, G5, G6, G8, não cair, contra um time da Série D, que tem a folha de R$120 mil por mês. Aí o Fluminense vence por 1-0 no sufoco, sendo que a Aparecidense teve 2 chances de abrir o placar, e o Fluminense, na real mesmo, papo reto, poderia ter perdido para a Aparecidense no Maracanã hoje. Tu comemorou essa vitória aí? Eu fiquei constrangido aqui. Gol do Keno, eu falei, gol do Keno, Fluminense 1-0. Acabou o jogo. O meu sentimento agora, o sentimento do sentimento tricolor agora, é de falta de esperança, medo. E nesse momento agora, amanhã eu posso mudar de ideia. Que venham os 45 pontos. Porque eu vou te falar, irmão. Se você sua sangue pra ganhar de um time da Série D, tu vai esperar o quê do Brasileirão da Série A? Aqui estamos falando de 3 times que para muitos vascaínos são melhores que o Vasco. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que, claro, o Galo tem um elenco melhor, o Fluminense pode ter um elenco, né, no geral, mais opções. O Fortaleza não, cara. O Fortaleza eu não acho, eu acho que é um trabalho, né, do Vojvoda, né, com peças ali interessantes, mas já falei isso aqui algumas vezes com vocês. Bota esse time do Fortaleza com a camisa do Vasco, vai brigar para não cair, com toda a certeza. Mas é isso, eu consigo olhar para esse time do Vasco e entender que o Vasco vai competir contra a Fluminense, vai competir contra a Galo e vai competir contra o Fortaleza. Agora, o que vai diferenciar o resultado positivo e o resultado negativo são essas questões que eu estou pontuando aqui. Trabalho do novo treinador, passar essa confiança, potencializar os nossos jogadores de mais qualidade, Coutinho, Nuno, né, o Verratti fazendo os gols e minimizar os erros. Porque, de fato, o Vasco erra muito, principalmente na fase defensiva, família vascaína. E aí, já trocando uma ideia sobre o confronto contra o Operário, o que o Felipe Maestro pode fazer nessa partida, claro que a gente fica na dúvida, né, mais tarde ou amanhã de manhã a gente deve ter, mais tarde, né, já imagino, a gente deve ter a informação do time que ele está trabalhando, visando esse confronto. Eu sou a favor de poupar alguns atletas, não como o Carille fez, e não estou culpando o Carille não, tá, porque eu acho que isso foi uma decisão em conjunto. Pedrinho, Felipe, Carille, que poupou 8 jogadores contra o Corinthians. Eu não sei se eu pouparia tanto assim amanhã contra o Operário, mas eu acho que o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. E a gente tem um jogo muito difícil, né, contra o Palmeiras, que a gente tem que tentar de todas as formas pelo menos pontuar. Né, como fez contra o Flamengo ali, não deu para ganhar, teve até oportunidade, mas conseguiu pontuar porque é um jogo dentro de casa. O Vasco, né, na domingo contra o Palmeiras é mandante. E quando você é mandante, você tem que tentar pontuar. Infelizmente o Vasco teve que vender o mando de campo, vai jogar em Brasília, campo neutro, mas você tem que todo custo tentar pontuar nessa partida contra o Palmeiras, que é muito difícil, né? Me parece que o Palmeiras poupou, cara, alguns jogadores contra o Bahia, e é hoje, né? O Palmeiras acho que joga hoje, não sei se hoje ou amanhã, vai pegar o Ceará fora de casa na Copa do Brasil, não sei como é que vai acontecer com o Vasco. De repente vai poupar no Campeonato Brasileiro, já tá lá na parte de cima da tabela, e é o momento do Vasco entrar com força máxima. Então, se é pra poupar nessa sequência de jogos, é amanhã, e de repente contra o Puerto Cabello, que é um time mais limitado. Então assim, família, olhando pro time do Vasco amanhã, eu pouparia Nuno, pelo menos no primeiro tempo, tá? No decorrer do jogo, de repente eles, né, poderiam entrar. Nuno, Verratti, que eu acho que tá sentindo muito cansaço, Verratti também tá pesado demais. Nuno, Verratti,
de repente, um Hugo Moura, né? Pouparia Hugo Moura. O Jair eu barraria para a partida de amanhã. A linha de 4 ali, o Piton, né? Foi poupado nesse jogo contra o Cruzeiro, deve jogar amanhã. PH não sei como é que ele tá, mas é complicado você utilizar o Pumita num jogo fora de casa, cara. Eu acho que assim, é porque essa sequência de jogos é fora de casa praticamente, né? Todos os jogos. Mas não sei como é que o PH tá se sentindo, até saiu, né? Passando mal nesse jogo contra o Cruzeiro. Difícil essa decisão e os dois zagueiros eu permaneceria, porque me parece que estão bem fisicamente. E aí as mudanças que eu faria. Eu colocaria o Lloyd aqui no lado esquerdo. Não colocaria o Alex Teixeira, colocaria o Lloyd, para ver se ele, né, num nível mais abaixo, num time de Série B, que é um jogo difícil, família. Como eu tô pontuando aqui, né, a galera aí empatou, o Fluminense ganhou do time da Série D por 1-0 no Maracanã, e Maringá, e Galo e Fortaleza empataram contra times da Série C. Então amanhã é um jogo complicado, é um jogo difícil, não tem jogo fácil. Mas eu optaria pelo Lloyd para tentar dar essa velocidade aqui pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Garré, né, não sei se o Adson tá 100% para iniciar. O Coutinho, não barraria o Coutinho, deixaria como titular. E o Ryan no comando de ataque. Ali na dupla de volantes, eu colocaria Matheus Carvalho para segurar um pouco do Hugo Moura para esse jogo contra o Palmeiras, que vai precisar muito dele, né, principalmente se o Estevão jogar ali para fazer as coberturas, ajudar o Piton. Botaria o Matheus Carvalho hoje e o Paulinho. Sei que o Paulinho não tá nada bem, tá? Não tô defendendo o Paulinho aqui tecnicamente. Mas por entender que deve ser um jogo mais físico, né? Amanhã. E aí é isso. A linha de 4 ali eu não mexeria, não sei se for uma questão física, principalmente com o PH, que acaba, né, se desgastando muito nas partidas. Esse basicamente seria meu time para encarar o Operário. E aí, dependendo do resultado do jogo, da situação, você entraria ali com o Nuno, com o Verrete, de repente sacaria o Coutinho. Aí traria aqui o Garré pro centro do campo e aí encaixa o Adson pra lá, sabe? Dá pra fazer algumas variações legais. Não sei se o Felipe vai modificar, né, o time da mesma forma que ele jogou no final do ano passado, né, preenchendo ali o meio campo com 3 volantes, Coutinho e 2 atacantes. Não sei se ele faria isso aí. Mas vamos ver, a gente tem que ter uma boa atuação amanhã, sem sombra de dúvidas, e amanhã a gente debate um pouco mais sobre esse provável Vasco aí, família vascaína. Agora, falando sobre o Fernando Diniz, eu quero passar essa informação aqui do Lucas Pedrosa. Fernando Diniz e Vasco, Pedrosa. As conversas continuam, o Vasco, inclusive, apresentando o projeto de reforços para ele poder não chegar apenas com um elenco que tem no momento, que a diretoria já entende que é um elenco que pode jogar melhor, e eu acho que esse casamento, quando a gente fala de Pedrinho, Fernando Diniz, pela primeira vez na passagem do Pedrinho como presidente, ele vai poder escolher um treinador, caso se concretize essa situação, que ele realmente acredita no que ele acredita para futebol. Que é um treinador corajoso, que é um treinador que propõe jogo, que acredita nos atletas, que tem uma veia vencedora. Então, assim, a gente pode discutir muitas vezes aqui, pô, eu gosto ou não gosto? Tudo bem, cada um pode ter sua opinião sempre. Mas pela primeira vez, dentro da filosofia do que ele sempre pregou, ele vai conseguir contratar um treinador que faz parte dessa filosofia. O cara, ele não fazia. Pra mim, ele contratou muito mais para proteger o Vasco, no sentido defensivo mesmo, do que realmente acreditar que o Vasco ia jogar bonito. Apesar do Carille ter prometido isso na entrevista coletiva, logo na primeira entrevista coletiva do Carille, a apresentação, eu falei, não mente pra mentiroso que ninguém vai acreditar nisso, que você vai jogar com posse de bola. Ninguém acredita nisso e tá aí dito e feito. Então, se a gente for olhar os últimos técnicos, o Rafael Paiva é um treinador interino que ele não escolheu também, que estava ali dentro de um contexto e seguiu assim dentro desse contexto porque ali era muito difícil em 2024 na troca da SAF naquele momento conturbado. E o Álvaro Pacheco também não foi ele. Quem escolheu foi a 777 quando ainda comandava o Vasco da Gama. Ele demitiu? Demitiu. Mas não foi escolha dele. Os dois treinadores que ele, pelo visto, vai escolher, Fábio Carille, deu muito errado, fora da filosofia, e agora o Fernando Diniz, que é a prioridade, que é com quem o Vasco vem conversando. Para quinta-feira, o Felipe vai treinar aí contra o Operário, ele já até deu treino, o Vasco viajou hoje, inclusive, lá para Ponta Grossa, mas eu acredito que esse anúncio, se concretizando essas negociações, seja feito após a partida, seja com vitória, empate ou derrota. Vale destacar essa matéria aqui do GE. Se liga só, com Fernando Diniz na mira, Vasco terá 10 jogos em 30 dias, antes da pausa no calendário. Então, de fato, né, o novo treinador do Vasco, ele não vai ter tempo, né, para nada, porque, né, tem o trabalho de recuperação e tudo mais, e acaba que é pouco trabalho no campo, deve ser mais trabalho em vídeo e tudo mais. Então, realmente, para você implementar o estilo do Diniz nesse período, vai ser difícil. E é por isso que eu entendo que o Fernando Diniz, ele, em relação ao Santos, ele tá buscando esse acerto aí com o Vasco, mais interessado no Vasco, pelo presidente Pedrinho, né, que é muito fã do trabalho dele e vai, de repente, segurar, dar um respaldo para ele nessa sequência aí, até a parada, né, pro Mundial, e aí também, como o Pedrosa falou, conversas, né, pro reforços, e aproveitar esse período para, né, implementar ali as ideias que ele tem. E é isso, torcer para que ele possa potencializar o individual, é o que eu tô falando aqui, né, espero que ele possa fazer isso, potencializar a individualidade de cada jogador do Vasco, que tem sim, né, jogadores interessantes, né, como Coutinho, Nuno, PH, Piton, Hugo Moura, Verrete,
A gente espera que o Garré possa crescer, por exemplo, com o Diniz, né? O Adson, o próprio Adson. Então, família, eu entendo que o Vasco tem totais condições de performar muito, mas muito melhor do que vinha jogando aí com o Fábio Carille. Então, assim, eu tô satisfeito, né, com a possível contratação do Fernando Diniz e torcendo muito para dar certo, porque é isso. Entendo que o Vasco está na média, mas, claro, vai depender muito do trabalho do novo treinador potencializar o individual e melhorar o coletivo para minimizar os erros. Fui!